Olá, bem-vindo, bem-vinda ao primeiro vídeo deste canal do YouTube. Então, antes de mais, eu quero te explicar o que é que vai acontecer aqui neste canal. Então, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Joana, tenho 32 anos e sou astróloga. Então, este canal vem surgir aqui como um modo aula. Eu quero trazer-te vários vídeos onde possas aprender astrologia para poderes usá-la no teu dia-a-dia, para que tu possas fazer aqui algumas comparações e teres aqui consciência de coisas que acontecem no teu dia-a-dia e saíres daqueles estereótipos que todos nós vivemos e por onde nós todos começamos a aprender astrologia, que é pelos signos, não é? Pelos aqueles estereótipos que nós temos sobre os signos. Porque se tu és leão, então és desta maneira, se tu és escorpião, então és daquela. E todos nós vivemos aqui um bocadinho baseados nisso e achamos ainda, ou muitos de nós acham ainda, que a astrologia é apenas isso, ela apenas fala sobre signos. Mas a astrologia é um mundo enorme, tem imensas coisas para trazer, para tu aprenderes, para tu poderes perceber que ela está em tantos detalhes da tua vida. Então, este é o primeiro vídeo que eu te vou trazer e vou-te falar um bocadinho sobre mim, sobre o meu percurso e porquê a astrologia, como isto tudo começou. Então, como eu te disse, tenho 32 anos, pertinho de fazer os 33 e sempre desde que eu me conheço, portanto, recuando bastante no tempo, desde a altura da adolescência, desde mais ou menos dos meus 13, 14 anos, que eu comecei a fazer muitas questões sobre a vida, muitas questões sobre o mundo em geral, e sempre me disseram, ou sempre ouvi por parte de familiares, que eu era a modos que revoltada, ou que nada estava bem, ou que andava sempre aqui, parecia que a fazer ou a querer diferente do que aquilo que era dito como, ou nos era dito como normal. Então desde muito nova que eu comecei a procurar estas dúvidas que eu tinha, estas respostas, este autoconhecimento, não é? Perceber, porque para mim não fazia sentido eu ter vindo aqui a este planeta, a esta vida, a esta terra, apenas para aquela rotina, não é? Chata que nós temos muitas vezes, que acordamos, vamos para a escola, na altura era adolescente, não é? Fora tudo o resto de amizades, de relacionamentos, e ainda por cima eu vivi bastantes dificuldades nos meus relacionamentos durante a adolescência. Hoje em dia, obviamente, que eu tenho a noção que eu não gostava de mim, eu não me sentia confortável comigo, com o meu corpo, com a minha imagem. Obviamente que todos nós passamos por processos diferentes na adolescência, não é? E obviamente que mesmo assim, hoje em dia, quando olho para fotos minhas, eu digo, oh meu Deus! Mas isto para dizer que eu sempre também me inferiorizei e sempre achei que, ou sempre me comparei, e então parece que havia sempre aquele estereótipo de beleza, não é? Obviamente que isto levou a uma falta de confiança, sempre que hoje em dia nós chamamos o bullying. Antigamente, parece que eu sou velha, não é? Mas antigamente não lhe dávamos este nome, não é? Mas sim, passei por algumas, principalmente na escola secundária, passei por alguns episódios menos bonitos. Claro que hoje eu consigo também perceber que provavelmente muitos deles fui eu que os senti daquela forma, fui eu que levava aquilo de uma maneira bastante negativa, porque eu própria me via assim. Portanto, hoje em dia, obviamente, eu tenho a noção que tudo aquilo era um espelho daquilo que eu sentia dentro de mim, daquilo que eu própria sentia por mim. E foram anos difíceis, foram fases difíceis, inclusive em casa, inclusive com a relação com os meus pais, com sempre aqui a tentar viver e a lutar pelo meu lugar, por a minha presença, por fazer aquilo que eu queria, porque eu sempre achei que eu tinha direito de fazer o que eu queria e que não precisava de seguir aquilo que me diziam para fazer.
Então tive aqui algumas guerrilhas também em casa. E portanto, assim que eu pude e assim que eu me iniciei no mercado de trabalho, assim eu comecei a trabalhar, ainda nem tinha 18 anos. Porque eu queria tirar a carta, porque eu queria ter o meu carro, porque eu queria poder sustentar o meu carro, poder comprar as minhas roupas, e isto era o que estava inicialmente na minha mente, era eu preciso de ter forma de ser independente, eu preciso de ter forma de não ter que pedir sempre que eu quero fazer alguma coisa. Então eu comecei a trabalhar há cerca dos 17 anos e eu lembro-me que aos 20 e poucos eu fiz a minha primeira consulta de astrologia, em que eu sentia que, lá está, que eu precisava de encontrar estas respostas, porque eu não me contentava com aquela vida assim, só. E mesmo nessa fase em que eu já tinha um relacionamento mais estável, em que a minha vida já estava um bocadinho mais organizada, que supostamente eu já vivia ali a sentir-me de certa forma mais equilibrada comigo mesma, mas eu fiz a minha primeira consulta de astrologia, eu devia ter cerca de 21, 22 anos, e eu lembro-me que uma das coisas que ela me disse na consulta foi que provavelmente tu és muito nova para entender muita coisa que está aqui ainda, mas com o tempo, com a maturidade, com a vida, provavelmente isto tudo te vai fazer sentido. E uma das coisas também que ela me disse é que uma das minhas vocações, ou uma das coisas que eu teria como possibilidades de fazer, era fazer exatamente o que ela faz, que é ser astróloga. E na altura, óbvio que isso nem passava pela minha cabeça, mas ela disse, mas vais ter que lidar aqui com muitos estereótipos, muitos padrões que te estão aqui a ser colocados, ou que te irão ser colocados de alguma forma, porque dizer que sou astróloga acaba por fugir aos padrões daquilo que supostamente a minha família quis para mim, a forma como a sociedade vê ainda tudo isto, não é? Mas depois dessa consulta eu achei que aquilo ia ser realmente ia trazer-me todas as respostas às minhas perguntas, mas a realidade, eu até já partilhei isto na minha página do Instagram, na realidade aquilo foi um turbilhão que se iniciou a partir dali, porque eu comecei realmente a questionar ainda mais a minha vida. Eu entrei aqui, pode-se dizer, numa espiral de sombra, enfim, de me maltratar, de terminar relacionamentos, de não saber para onde ir, de não saber como lidar, de não... Enfim, foi todo um processo muito grande de conhecimento. E obviamente não foi bonito, porque naquela altura eu escolhi que a dor teria de virar sofrimento. E portanto eu sofri bastante, tratei-me mal, não me valorizei. Inclusive, obviamente, deixei que outros fizessem o mesmo, não é? Mas eu sempre senti dentro de mim que não podia ser só aquilo, que eu não tinha vindo aqui, que eu não tinha tido o direito de estar aqui nesta vida para sofrer, só para aquilo, para sentir aquela dor que senti tantas vezes. Então eu decidi começar a fazer o meu percurso e a olhar para mim, pedi ajuda, obviamente, precisava de ajuda para sair daquele fundo, daquele buraco fundo, escuro, onde eu estava, e com a ajuda, obviamente, de profissionais, não só da área da saúde, mas outros também da parte holística, espiritual. Eu comecei então a cuidar de mim, a olhar para mim de outra forma. E quando eu andava assim em arrumações, não é? Arrumações físicas lá por casa, apareceu o meu mapa astral. Eu tinha o desenho do meu mapa astral que me tinham dado em alguma das consultas que eu já tinha feito. Entretanto, obviamente, que fiz mais consultas ao longo da minha vida, sempre a tentar aqui conhecer-me, saber mais, aprofundar, perceber os porquês de muita coisa. E eu descobri-o assim, no meio dos papéis, e eu olhei para ele e pensei, porquê que em vez de eu ir novamente perguntar a alguém, eu não vou começar a olhar para ele e a estudá-lo eu? E foi aí, há cerca de 3 anos, que eu decidi
pegarem nisto a fundo e olhar isto como algo para expandir, para crescer. Obviamente, primeiro comecei pelo meu mapa, comecei por entender muita coisa na minha vida, o facto de eu começar a olhar para ele, a entender, a estudar astrologia, mudou muito mesmo a minha perspectiva de vida, aquilo que eu sinto por mim, a forma como eu vejo as minhas relações do passado, a forma como eu aceitei todas as pessoas e perdoei tudo aquilo que eu vivi e ganhei consciência de que tudo aquilo foi exatamente o que eu atraí e o que eu precisei de viver para me construir, para ser quem eu sou agora, para chegar onde eu cheguei agora. E desde esses 3 anos para cá, então eu comecei a fazer atendimentos à família, aos amigos dos amigos, e até que quando a pandemia aconteceu, portanto 2 anos atrás, sensivelmente 2 anos atrás, mais um bocadinho, eu mudei-me para Londres, que é onde eu vivo neste momento. E então eu trouxe todo esse conhecimento, trouxe toda essa experiência que eu já tinha ganho sensivelmente em 1 ano de astrologia e decidi começar algo aqui, trazer isso comigo e iniciar este projeto online, iniciar aqui estes atendimentos online exclusivamente ainda para português. Quem sabe no futuro irei então alargar aqui para a Inglaterra, mas para já é aqui então online que tudo acontece. Então eu sou virginiana de signo, tenho Caranguejo como ascendente e a lua em Escorpião. Portanto, estes são obviamente aqui os principais signos que me dão e me trazem esta vontade de ser organizada. Tenho meio do céu em Carneiro, portanto, de querer empreender, de querer construir, de querer fazer coisas diferentes, de querer cuidar de mim e dos meus. E, obviamente, esta lua em Escorpião que fala aqui de transformações, de processos de transformação que vêm muito através daquilo que eu sinto, das minhas emoções, da minha intuição. E esta sou eu, com todas estas experiências de vida que nos constroem, com toda esta sabedoria que eu tenho vindo a desenvolver e ainda desenvolvo, e tal como a minha intuição também, que eu uso muito em todas as minhas consultas, em todas as minhas sessões, até para mim, no meu dia-a-dia. Então, a minha proposta aqui, agora que já sabes um bocadinho mais sobre a minha história, é que assistas aos próximos vídeos, porque eu vou-te trazer aqui então a minha visão da astrologia, aquilo que eu até aqui já adquiri como conhecimento, porque isto é realmente um estudo para a vida. Eu continuo a estudar, eu continuo a especializar-me em diferentes áreas dentro da astrologia, eu continuo a ler muita coisa, então vou-te trazer a minha perspectiva, a minha forma de ver tudo isto, com a promessa de desmistificar todas aquelas coisinhas que tu achas que sabes. Combinado? Então, obrigada por assistir. Já sabes, se gostaste, clica no like, segue a página para ficar sempre aqui atento àquilo que vai chegar. Até já, até ao próximo vídeo.